Olá, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui para celebrar mais um culto de domingo e hoje é um culto mais que especial, né? É o culto de celebração da Ceia do Senhor, onde vamos fazer a menção, a lembrança do sacrifício de Cristo. Ele morreu por mim e por você e Ele ressuscitou para termos acesso direto ao nosso Deus. E mais ainda que hoje é um dia simbólico aí que é comemorada a Páscoa, né? Que o verdadeiro significado da Páscoa é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, né? Então ele teria ressuscitado, a comemoração na data de hoje pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a morte por mim e por você. Então é um motivo de alegria imensa, uma alegria incalculável. Por quê? Porque eu e você somos salvos, podemos hoje ter acesso direto a Deus, né? E para começar esse culto, vamos fazer a leitura oficial dessa noite, que se encontra em Isaías 53. A leitura é bastante conhecida, porém a profecia do profeta Isaías é muito maravilhosa, né? Isaías 53, pode acompanhar por gentileza. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raízes de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando da sua alma se puser por expiação de pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Até aqui. Essa palavra do profeta Isaías, profetizando sobre Cristo, né? E eu quero destacar aqui o versículo 10, né? Que o Senhor se agradou, né? Por que ele se agradou? Por amor, por mim e por você, né? E era necessário para termos um relacionamento com o Pai. Que nessa noite a gente possa realmente entender e sentir o sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Porque sem isso, irmãos, dificilmente se a gente não reconhecer, a gente não vai conseguir ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, com Jesus Cristo. E que essa palavra possa ficar no nosso coração, né? E que a gente possa estar meditando cada dia, não só principalmente hoje, pelo dia de hoje, mas todo dia a gente tem que lembrar o que Jesus fez por nós e ser grato. E além disso, como eu sempre digo, além da salvação, a gente recebe 1000 vezes mais, né? E por fim a vida eterna que a Bíblia nos garante. Amém? Vamos fazer uma oração e logo em seguida vamos adorar ao nosso Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo teu plano de salvação, Pai. Plano este, Pai, conforme a tua palavra nos diz, que já foi
traçada antes da fundação do mundo, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa salvação, ó Pai, pelo véu ter sido rasgado, ó Pai, e por o Senhor ter nos apresentado, Senhor, a Tua formosura, a Tua beleza, Senhor. E podemos chegar a Ti, ó Pai, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos pecados, Senhor, porque o Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos redimiu, ó Pai, através do sangue de Cristo, Senhor. Pai, nós só podemos agradecer a Ti, ó Pai. Não dá para pedir mais nada, Senhor, neste momento, ó Pai, em gratidão, Senhor, pelo que o Senhor fez e continua fazendo com as nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor, a única coisa, melhor dizendo, Pai, que eu queria pedir é que o Senhor encha a cada um com o Teu Espírito Santo. Encha cada família, Pai, que está assistindo nesse momento, Pai, esse vídeo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa chegar e penetrar nos corações, ó Pai, e ali fazer morada, Senhor. Pai, venha ficar conosco, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar todos ao Senhor. Amém? Teu sangue
graça e paz a todos os irmãos. Hoje um domingo especial, como temos o privilégio, né, de sempre fazer a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, no segundo domingo do mês. Hoje um dia em que se comemora mundialmente a Páscoa e que para nós tem um significado maravilhoso. Por que não andarmos um pouquinho na história, onde vamos falar do Cordeiro Pascual, lá no Egito, onde a Bíblia fala que Deus deu ordem a Moisés que pegasse cada líder das suas casas e pegasse o sangue dos cordeiros e eles reunissem com as suas próprias famílias e passavam nos umbrais dos batentes de suas casas, e eles entravam para dentro e comiam aquela carne e também os pães asmos, né, as ervas amargas, e quando deu a meia-noite, a Bíblia diz que o anjo da morte veio para matar os primogênitos, né? E a Bíblia diz que aquele sangue lá atrás já era sombra, já apontava a realidade do verdadeiro Cordeiro Pascual. Então, por isso, Páscoa no hebraico significa passagem, significa saltar por cima, e é isso que nós entendemos, que o anjo da morte, ele chegava em cada casa, mas quando ele via o sangue, ele saltava, ele passava direto. Isso significa, já apontava para o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sacrifício, que logo depois, através de grandes profetas, como já foi lido pelo cooperador Marcelo, acerca do profeta Isaías, profetizando acerca do Messias, acerca de Jesus, que viria, né? E em Isaías no 53 ele descreve todo o sofrimento e a forma de que o nosso Mestre Jesus haveria de padecer. E aqui hoje, nessa noite, nós queremos também fazer isso em memória, né? Porque nós entendemos que a ceia do Senhor é um memorial, para que nós façamos isso sempre em memória dele, até que ele volte. Então o apóstolo Paulo, a carta, a primeira epístola do apóstolo aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala acerca disso, acerca de que o pão é um símbolo do corpo de Cristo, né? O próprio Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e também o seu sangue, o cálice fala do sangue, né? Que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então o cálice simboliza o sangue e o pão simboliza o corpo de Cristo, onde nós vamos comer o corpo, né, se alimentar a nossa alma, e também o significado do suco, do sangue que purifica-nos de todo pecado. Então nós encontramos esse símbolo lá atrás, essa sombra que apontava para o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sacrifício, profetizado pelos profetas, como eu já disse. Chegou o dia do cumprimento. A Bíblia diz que o próprio Jesus se escreveu para os discípulos, ele diz assim: se o grão não morrer e ficar só, nada vai aproveitar, mas se esse grão morrer, ele vai dar muitos frutos. Então Jesus já estava querendo dizer o tipo de morte que ele haveria de ter. Jesus começa a descrever também o tipo de morte que representaria a morte dele. Ele sendo o único grão, né, de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O único filho de Deus significava o único grão, que ou Deus permitia que ficasse com ele do lado da sua glória, enfeitando a destra de Deus, né, com todos os atributos, ou ele lançava na terra para que morresse. Então Jesus já descreveu isso, que esse era o papel dele, essa era a missão. Não adianta nada a gente ficar só, estaríamos só debaixo da sombra da realidade, mas não da realidade. Lá a sombra sempre fala de algo que está vindo de algo que é o verdadeiro. Ninguém fica, quando você fica debaixo de uma sombra, é porque quem reflete a sombra é o verdadeiro. Então, o que estava representando para nós era lá o Cordeiro, que já apontava para Cristo. E agora Isaías descreve, e esse dia chega, em que Jesus, ele tinha
uma missão muito grande, difícil, que agora ele era o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto antes o sangue e o sacrifício dos cordeiros cobriam o pecado, agora o sangue de Jesus seria realmente limpar nós de todo o pecado, nos purificar de todo o pecado. Então Jesus ele passa por um processo difícil, onde chega momentos no Horto de Getsemane que ele chega a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim. Ele tinha consciência do que ele haveria de passar. Ele tinha consciência da situação que não era fácil, não era difícil. Como homem, ele estava representando o homem. E a Bíblia fala que a cruz só morria na cruz. E aquele que morria era maldito. Era um símbolo de maldição. Então Jesus era um cordeiro que foi testado, que foi avaliado pelos julgamentos, para que ele pudesse ser achado em plena perfeição para o sacrifício, assim como os cordeiros lá atrás. E essa profecia então de Isaías se cumpre, e Deus ama essa humanidade que estava distanciada de Deus. Existia um abismo entre o homem e Deus, onde ele só podia conversar com Deus, se relacionar com Deus através dos sacerdotes. E agora Deus, com o seu plano eterno, com o seu plano de redenção, agora ele vem então cumprir a sua missão. Por isso ele se torna esse grão que é colocado na terra. E quando ele morre, o mais interessante, quando chega o momento que ele diz: todavia seja feita a tua vontade, que ele começa a passar por um processo de julgamento, de avaliação, e não acharam nele sequer uma falha. Ou seja, ele estava aprovado para o sacrifício. O sacrifício, a dívida que estava sobre nós, que era o pecado, estava sobre ele agora. A única forma que ele nos pagaria não era ouro, nem prata, nem sangue dos bodes, dos cordeiros, mas ele era o verdadeiro sacrifício. E a única forma que ele poderia nos redimir seria com sua morte e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E é nessa hora que nós começamos, quando ele diz que ele era o Novo Testamento do sangue. Ele já queria lembrar que lá atrás tinha uma sombra dos cordeiros do Egito, que apontava para ele que era a realidade. E agora ele é o Novo Testamento do sangue, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele é o pão vivo que desceu do céu, o grão que desceu, que Deus plantou na terra através da sua morte, onde gerou vida para todos nós. De um grão que você lança na terra, ele nasce um pé e dá um cacho, e muitos. Foi isso que o Senhor Jesus fez. E o mais lindo, a Bíblia diz que na sexta-feira, às 3 horas da tarde, que ele foi julgado e ele foi crucificado em uma cruz, onde tinha uma haste maior no centro que indicava a vertical e uma horizontal mais curta. E Jesus estava nessa posição. E aí nós começamos a entender que às 3 horas houve trevas. Talvez muitos podem achar que essas trevas seria o céu que escureceu e mudou o clima, mas não, o clima não mudou. O que mudou era que naquele momento a luz do mundo estava apagando sobre a terra. A luz do mundo estava entrando num processo de redenção do homem, do pecado do homem. Essa verdadeira luz que tira o pecado do mundo, que clareia a vida do homem, estava entrando em ação. E a morte e Satanás estava se alegrando, fazendo festa, porque acabou a luz. Não existia mais luz, agora tudo estava escuro. E o mais lindo de tudo isso, que ninguém tirou a vida do nosso Salvador. Ninguém o matou. Mas ele diz: a minha vida eu a dou, eu entrego. E às 3 horas da tarde, a hora nona, a Bíblia diz que ele diz: Pai, está consumado, está pago. Glória a Deus. Toda a dívida, a ti entrego o meu Espírito. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém arrancou dele, não. Ele a entregou. E às 3 horas da tarde, antes que os homens viessem e quebrassem, porque eles guardavam o sábado, antes que eles viessem e quebrassem as pernas de Jesus
como era de costume. O salmista já tinha também profetizado que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E o Senhor cuidou do seu filho e ele deu a sentença, ele bateu o martelo e disse: está pago toda a dívida, a ti entregue, está consumado, hein? A ti entregue o meu espírito. E houve trevas, e houve celebração da morte, de Satanás, dos infernos. Glória a Deus. Houve silêncio. Mas no terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou. A morte não pôde segurar. Por isso que eu digo, irmãos, essa haste na vertical, ela fala de um caminho. Por isso que Páscoa significa passagem. O véu impedia. Era um abismo entre Deus e o homem. Mas agora o Senhor coloca essa ponte, essa passagem. Glória a Deus, o véu foi rasgado. Então essa vertical, a cruz, cada vez que olhamos para a cruz, lembramos que o caminho foi aberto para nós podermos passar. Debaixo de nós ficou os nossos pecados, debaixo de nós ficou toda a dívida, foi paga, e agora o caminho está aberto. Ninguém pode impedir de você clamar ao Senhor, de você chorar nos pés dele. Então a vertical da cruz, a haste, nos conduz ao Senhor. A reflexão hoje, antes de comer esse pão e beber esse cálice, diz o apóstolo Paulo, é importante que vocês olhem, analisem, façam uma avaliação. Examine. E como? Isso significa que não há nada que possa impedir que nós sejamos renovados, porque esse sacrifício não foi por um dia, não foi por um tempo, mas foi para todos sempre. Amém. Então essa haste vertical, ela fala de um relacionamento restaurado, restaurou a comunhão com o nosso Deus. Não tem um hino que nós cantamos, restaurou a comunhão, digno é o Senhor. Ele é digno, aleluia, de receber toda a nossa adoração nessa noite, onde vamos comer este pão, beber este cálice. Vai nos trazer memória, lembrança do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. Mas também na horizontal dessa haste menor, onde os seus braços estavam abertos, Ele estava unindo toda a humanidade e dizendo: agora vocês são irmãos, agora vocês podem entrar na minha presença, agora vocês podem viver em comunhão, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Então, quando olhamos para a vertical, fala de um novo nascimento, fala de uma nova vida, fala de liberdade e de relacionamento íntimo com Deus. Mas quando olhamos para a vertical, para a horizontal da cruz, os braços abertos, Ele está recebendo todos, irmãos. Glória a Deus. E que nós possamos hoje viver esta comunhão na presença do Senhor, porque o véu foi rasgado. A cruz, maldita cruz, mas foi lá que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu vida e nos fez livre. Por isso que hoje, Páscoa, passagem da morte para a vida. Amém? Deus abençoe você nessa noite. Eu queria convidar você que está em casa, com a sua família, como nós já combinamos, né? No vídeo que a gente gravou, hoje passou para vocês. Nós vamos estar participando da ceia junto, lembrando um pouquinho lá, né? Cada família, junto com a sua família, participando daquela ceia. Nós vamos estar aqui, mas num só corpo, né? Neste momento, o vereador Bom Marcelo está aqui do nosso lado e ele vai estar levantando o pão. E você na tua casa também vai levantar o teu pão. Nós vamos abençoar. O pão é um símbolo do corpo de Cristo, da carne de Cristo. E nós vamos comer, fazer isso em memória do Senhor Jesus. Amém? Apresenta o teu pão aí em tua casa. Eu quero orar com vocês. Pai poderoso, nós queremos nesta hora, Senhor, abençoar este pão, Senhor, aqui neste altar, Senhor.
e também este pão que está nesta casa dos teus servos, onde eles estão, Senhor meu Deus, hoje celebrando a ressurreição, Senhor, porque a morte de Jesus pagou o preço, mas a ressurreição nos fez livres, Senhor, e por isso nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite, por esse pão, nesta casa do teu servo, da tua serva, sendo símbolo do teu corpo, Senhor, partido, dilacerado, mas que nos trouxe vida para sempre, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Amém. O Marcelo vai servindo os irmãos. Estamos aqui, irmãos, fazendo a nossa parte, né? Cumprindo as normas que é exigido e orando, né, um pelos outros, orando por vocês que estão aí em casa, que Deus possa nos guardar de todo esse tempo, desse momento, e eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para revelar no meio disso e vai continuar cuidando de nós, amém? Distribua na tua casa aí o pão para os teus filhos, para aqueles que são batizados, né? Glória a Deus. Levanta o teu pão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele entregou aquilo que tinha recebido. Que o Senhor Jesus na noite foi traído, pegou o pão, depois de ter dado graça, partiu, distribuiu para os seus discípulos e disse: comei, porque este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso sempre em memória de mim. No terceiro dia, Senhor, paga a nossa dívida e hoje podemos estar na tua presença para te adorar, Senhor. Obrigado por estar na comunhão juntamente com essas famílias que estão em suas casas, com esses pais de família, sacerdotes, com as tuas servas, teus filhos, que a tua bênção continue, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora apresentar o cálice. Consagrar esse cálice orando para que realmente o Senhor Deus possa abençoar, que seja uma memória de tudo que o Senhor fez por nós, o símbolo do seu sangue aspergido, como nós já falamos. Nós queremos orar juntos com vocês aí nas suas casas, amém? Senhor Deus, queremos dar graça por este cálice, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por esse suco da uva, Senhor, que hoje é um símbolo do teu sangue, Senhor, aspergido, derramado sobre a cruz, que nos trouxe vida, purificação dos nossos pecados para sempre. E hoje nós examinamos a nós mesmos e vamos comer este pão e beber este cálice, Senhor. Que seja a tua bênção sobre este suco, Senhor, para que venha a ser um símbolo, Senhor, do teu sangue derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Te exaltamos para sempre, Cordeiro. Glória a Jesus. Que o nome venha a ser engrandecido, Senhor, para sempre. Obrigado, Jesus. Mesmo por esse tempo difícil, Senhor, que não podemos estar reunidos no templo, Senhor, mas estamos reunidos
Senhor diz assim, que semelhantemente depois de tomar o pão e repartir entre os seus discípulos, ele também pegou o cálice e depois de ter dado graça disse: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que venha. Amém, irmãos? Vamos participar juntos. Glória a Deus. Então, nesse momento, queria, junto com você que está em casa, vamos fazer uma oração de gratidão, de agradecimento por este momento tão especial da ceia do Senhor, este pão e este cálice. Oramos juntos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão lindo, maravilhoso, em que participamos do teu corpo e do teu sangue junto com a tua igreja, Senhor, que estão reunidas em suas casas, Senhor, assim como nós estamos reunidos aqui em poucas pessoas, e nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, da igreja estar reunida em família, Senhor, cumprindo o teu propósito, Senhor. Abençoa a semana de cada um deles, que eles tenham uma semana abençoada, que tu possa nos guardar, Senhor, desse vírus, nos guardar, Senhor, nessa crise, que possa dar o sustento, Senhor, e o cuidado que todos nós precisamos, Senhor. Nessas casas a tua bênção reine, e essa semana seja uma semana de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção. Queria deixar a bênção e depois nós vamos finalizar cantando um louvor abençoado. Te agradeço. Aí você pode cantar com a gente, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Podemos dizer amém. Vamos lá, vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele. Fazer
paz.